O nosso corpo nasceu para ser capaz de se mover de forma livre, sem dor e com bastante energia. Porém, com o tempo, nós deixamos de fazer movimentos que são básicos e essenciais para manter um corpo jovem e saudável. E nesse vídeo você vai aprender 4 movimentos naturais que, se você fizer eles durante 30 dias, você vai sentir uma mudança significativa tanto na sua saúde articular quanto na sua capacidade de se mover sem dor. Você já percebeu como crianças conseguem passar horas brincando numa posição agachada, mexendo em coisas assim no chão sem problema nenhum? Isso é porque todos nós nascemos com essa capacidade de conseguirmos ficar na posição agachada. Porém, por conta da falta de uso e por a gente não exercer esse tipo de movimento, a gente vai perder nisso ao longo da vida. E esse é o primeiro movimento que eu quero passar, que é a habilidade de ficar de cócoras. Essa habilidade, ela envolve tanto nossa mobilidade de tornozelo, de manter o pé aqui assim apoiado, e jogar o joelho lá para frente. Para a gente conseguir desenvolver essa habilidade, a gente tem que passar mais tempo nela. E ser capaz de fazer ela ajuda a fortalecer o joelho, também a nossa mobilidade de quadril e até mesmo a nossa postura, de conseguir ficar nessa posição aqui assim, porque você trabalha um pouco do seu equilíbrio. Como a gente não exerce muito isso, a gente acaba perdendo. Então, talvez voltar para essa posição de cara seja difícil. Uma forma de fazer isso é você se expor gradualmente, chegar nessa posição. Uma forma bem fácil é você, por exemplo, trabalhando nas limitações que você tem. E um pequeno apoio, por exemplo, um pezinho, um livro, alguma coisa que você tem em casa pode ajudar nisso. Eu, por exemplo, tive uma limitação no meu tornozelo, no caso foi o tornozelo direito, e a minha mobilidade dele ficou restringida. Então eu não consigo fazer, por exemplo, se eu fizer o cócoras e juntar os pés, eu provavelmente vou cair para trás. Então, para poder trabalhar essa limitação, eu posso usar um pequeno apoio sobre o meu calcanhar. Vou colocar abaixo do meu calcanhar aqui, ó. Isso elevou um pouquinho e agora eu consigo ficar com o pé bem mais juntinho e virado para frente e ficar nessa posição de forma bem mais confortável. Então, simples objeto embaixo do meu calcanhar aqui ajuda já a trabalhar para poder eu conseguir reduzir um pouquinho a influência do meu tornozelo que está travado, e aí eu coloco ele ali embaixo e ele pode melhorar essa amplitude. Então, só de ficar nessa posição aqui assim, eu já vou conseguir desenvolver. Lógico, é bom que a gente também treine ficar na posição sem os pezinhos. Isso ajuda também. Uma outra coisa, você também pode utilizar para poder trabalhar esse equilíbrio, igual eu fiz ali com um pezinho embaixo do calcanhar, mas eu posso fazer também o contrário, eu seguro um peso na minha mão. No caso, esse aqui é um peso pequeno, mas se fosse um peso um pouco maior, você pode colocar alguma coisa na sua frente e isso puxa o seu corpo fazendo um contrabalanço. Esse contrabalanço ajuda você a colocar uma postura um pouco melhor para ficar nessa posição. E aí você vai conseguindo ajustar a posição dos seus pés. Uma coisa importante sobre esses movimentos que eu vou passar aqui é que nenhum deles você deve sentir dor enquanto você está fazendo o movimento. Você pode sentir sim um desconforto, principalmente muscular, a musculatura ardendo ali na região porque você está trabalhando uma coisa que às vezes você não usa há um certo tempo. Porém, dor é uma coisa que você não deve sentir. Uma forma legal de treinar, principalmente o cócoras, é fazer um desafio que foi o próprio Ido Portal, que é um dos gurus da parte de movimento, que é um desafio de 30 dias, 30 minutos de agachamento. Você vai ficar durante 30 dias, você vai tentar acumular durante o seu dia 30 minutos de agachamento, ficando nessa posição de cócoras. Eu mesmo fiz esse desafio para poder fortalecer de volta e ganhar essa mobilidade no tornozelo, porque foi muitos anos que ele ficou com uma restrição. Só que o que acontece? Eu vou passar a minha ideia. Muitas pessoas tentam chegar e acumular os 30 minutos logo de cara. E isso pode causar uma lesão, porque você está forçando demais o seu corpo. Então, uma forma mais inteligente de fazer isso é você ir aumentando gradualmente. Você fica em posições e tempos que sejam confortáveis para você. Talvez você não consiga ficar no agachamento completo assim de cara, então você pode começar, por exemplo, sentado em algum local onde vai facilitar você ficar nessa posição. Por exemplo, um degrau de escada, você pode escolher algum lugar mais baixo, você consegue controlar e descer o seu corpo até essa posição bem baixa, deixando os pés alinhados, e você consegue ficar aqui nessa posição. Provavelmente, se você tem alguma limitação, você vai sentir o tornozelo, vai sentir a região alongando aqui assim e forçando para ficar na posição. E aos poucos você vai desenvolvendo essa habilidade de ficar nessa posição de forma mais confortável. No início era desconfortável para mim, mas depois de um tempo treinando eu consegui ficar mais confortável nessa posição e hoje eu não sinto nenhuma dor ou desconforto de ficar aqui. Lógico, eu ainda quero melhorar e trabalhar para colocar meus pés mais juntos, mas isso é uma coisa que eu não quero forçar meu tornozelo a fazer uma amplitude que ele ainda não estava pronto para fazer. Mas só de conseguir fazer isso aqui ajuda eu saltar mais alto, porque eu consigo levantar minha perna e chegar numa posição mais confortável, então eu consigo subir mais o meu corpo. Isso também ajuda a fazer corridas ou saltos sem ter um problema de poder me machucar, porque eu tenho uma amplitude maior onde o meu corpo consegue chegar e isso é confortável para ele chegar sem se machucar.
O segundo movimento é o pendurar. A capacidade de pendurar é uma das habilidades naturais que a gente tem e nosso ombro foi desenvolvido para ficar nessa posição. O problema é que, como a gente tem a vida moderna que fica muito tempo longe dessas posições naturais, a gente vai perdendo essa capacidade, assim como eu falei do agachamento. Só que o pendurar, ele muitas vezes pode ser até mais crítico, porque raramente nós estamos exercendo alguma força com nossos braços. Isso leva a grandes problemas nos ombros. Tanto é que um cirurgião, ele passou um protocolo de pendurar para alguns pacientes que iriam passar por cirurgia e após passar um tempo se pendurando durante vários dias, cada vez pendurando um pouquinho de cada dia, às vezes as pessoas não conseguiam pendurar diretamente. Por exemplo, ele não consegue segurar aqui assim e ficar com o corpo totalmente suspenso. Então simplesmente pegava, apoiava a mão em alguma estrutura e descia o corpo e sentia alongando e fazendo a força com os braços. Deixa o corpo segurar aqui a posição. E aí vai tirando o peso do chão aos poucos, até conseguir levantar os pés, relaxar o braço, treinar de posições diferentes, pendurar com um braço e fazer variações diferentes. E ao fazer esses treinos, as pessoas que participaram desse protocolo que esse cirurgião passou, eles conseguiram evitar a cirurgia. Muitas das pessoas não precisaram passar pelo procedimento porque o ombro e a articulação deles fortaleceram ao ponto que eles não precisavam mais passar por aquele procedimento. Isso não quer dizer que isso vai ser para todo mundo. O ideal é que você siga com o médico e ele te passe o que você precisa fazer para fortalecer, ou se vai precisar de cirurgia ou não, se você tiver algum problema no ombro. Porém, em muitos casos, você pode prevenir chegar num ponto desse simplesmente fazendo esses movimentos de pendurar cada vez mais. E pendurar, eu falo, assim como eu falei do agachamento, não é chegar de uma vez e ficar naquela posição por muito tempo. É você fazer de forma progressiva e principalmente sem dor. Se você consegue ficar naquela posição, aos poucos vai melhorando. Eu falei do meu tornozelo, eu já treino parkour, já faço natação há muitos anos. Eu nunca tive um problema muito grave assim no ombro. Eu cheguei a machucar o ombro há muitos anos atrás, foi uma coisa fora do parkour, uma atividade boba que eu estava fazendo. E fazendo esses movimentos de pendurar, ajudou a voltar e sem dor nenhuma. Isso é uma coisa muito legal, porque quando você fortalece sua articulação para que você consiga se movimentar sem causar nenhum problema, sem ter o risco de se machucar, isso é muito bom. Eu vejo muitas pessoas falando, eu não consigo praticar parkour, não consigo fazer esses movimentos, pendurar e tal, porque o ombro vai arrebentar, o ombro não aguenta. Só que é justamente por conta da falta de fortalecimento no movimento natural. Às vezes a pessoa até faz um fortalecimento, que às vezes é na musculação ou em alguns exercícios de força específico, porém você não está trabalhando a capacidade que essa articulação e essa estrutura tem de fazer. Nós temos a capacidade de pendurar, a capacidade de sustentar o nosso corpo. Então, realizar mais movimentos onde você usa essa capacidade ajuda a fortalecer de uma forma funcional e que o nosso corpo foi feito para fazer. O desafio de pendurar é parecido com o do agachamento, a diferença é que em vez de ser 30 minutos que você vai ficar pendurando por dia, são 7 minutos. E você pode acumular, por exemplo, fez uns 10 segundos, aí você vai lá, descansa, faz mais uns 10 segundos. E o ideal é que, assim como no agachamento, você espalhe isso durante o dia. Uma forma muito legal de fazer isso é arrumar uma daquelas barras de porta, principalmente firme, e que você coloque, você pode, toda vez que passa pela porta, por exemplo, você vai lá e pendura um pouquinho. Isso é uma forma de você colocar alguns movimentos na sua rotina e que vai ajudar a fortalecer as suas articulações, sem você pensar que, tipo assim, estou fazendo um treinamento. Você está apenas colocando mais movimentos no seu dia, coisas que você poderia fazer naturalmente. O terceiro movimento aqui é a quadrupedia, mais especificamente o cat crawl ou a quadrupedia do gato, que é a movimentação em 4 apoios com o joelho bem perto do chão, onde você movimenta para frente e para trás. Uma forma legal de começar, se ainda está com dificuldade, é começando em 4 apoios. Apoiou aqui assim, no caso 6 apoios, né? Eu tô com as duas mãos, joelho, joelho, pé e pé. E aí você vai tirar o joelho do chão e vai tentar coordenar apenas o braço e a perna. Aos poucos, você sentir que já consegue ficar nessa posição e movimentar assim, mantendo as costas bem firmes, você pode movimentar para frente, para trás ou fazendo outro tipo de movimento. A importância de fazer a quadrupedia é que você coloca o seu tronco numa postura onde você força o seu abdômen a estabilizar, a sua coluna também a reagir e você está colocando sua mão e ombro em carga também. Diferente de quando você está pendurado, que você está sustentando seu corpo e seu peso está te puxando ali assim para baixo, nesse aqui agora você está empurrando o chão e isso fortalece outros agrupamentos musculares, a parte peitoral, serrátil, outros músculos que vai ajudar também a dar uma estabilidade para sua articulação de ombro. Mas não só isso, a quadrupedia já tem alguns estudos que mostram que ela ajuda a melhorar a nossa sensação do nosso corpo no espaço. Ou seja, você sabe melhor ao fazer quadrupedia se seu braço está
por exemplo, alinhada aqui assim com o ombro, se ele está mais para cima ou mais para baixo, você tem uma noção melhor de como suas articulações estão posicionadas. Isso é muito importante porque você sabe como seu corpo está no espaço para movimentar, assim, previne quedas ou outro tipo de risco que pode ter por você não ter o conhecimento exato de como seu corpo está no espaço, e também ajuda para quem quer praticar movimento e aprender novas técnicas, você conseguir aprender os movimentos de forma mais fácil, porque você sabe exatamente como seu corpo está no espaço e como você vai executar melhor um movimento ou outro. Além disso, por a gente fazer esse tipo de movimentação, você tem como se fosse uma prancha, porém a gente está em locomoção. Então ele passa a ser um movimento que ele não fica trabalhando apenas estático, onde você fica apenas contraindo o seu abdômen. Você está com o abdômen ativo aqui, mas você também está em movimento. E cada vez que eu faço essa troca, eu estou fazendo um braço e uma perna movimentando. Eu estou tirando 2 membros ao mesmo tempo. Isso força, além do reto abdominal, que está estabilizando ali também, outras musculaturas que estabilizam o seu tronco. E isso é uma coisa fundamental, porque traz uma força funcional para a gente. Assim como qualquer outro movimento, a quadrupedia também pode ter seus movimentos mais avançados, por exemplo, fazendo em cima de uma barra ou em cima de alguma outra estrutura. A questão é que, de acordo com o seu nível, você vai ter uma forma de você ajustar ele, seja mais avançado ou mais iniciante. Uma forma de colocar a quadrupedia na sua rotina e colocar um treino dele, você pode fazer ele por distância, por tempo, ou simplesmente nos aquecimentos dos seus treinos, que é uma forma excelente de ativar o seu corpo e preparar para poder fazer qualquer outro de salto ou movimentação que vai vir em seguida. Uma forma legal de fazer ele como parte de condicionamento é você se desafiar. Então, por exemplo, você vai tentar ficar durante 20 minutos fazendo um exercício. Isso de início pode ser absurdo, vai ser muito grande. Então você fragmenta isso, faz pedaços menores. Ou você tenta completar uma distância. Existem vários desafios clássicos dentro do parkour, onde você faz distâncias absurdas de quadrupedia. Não quer dizer que seja a única forma de treinar, existem outras formas de a gente dificultar o movimento, igual eu mostrei fazendo um equilíbrio na barra, ou outras variações. Porém, você pode se desafiar sempre e usar ele principalmente para poder preparar suas articulações antes de fazer algum treino. Então fazer essa quadrupedia no aquecimento, ou fazer essa quadrupedia, tipo assim, como parte de algum exercício dentro do seu treino, uma forma muito legal de você incrementar isso na sua rotina e que vai fortalecer o seu corpo e você vai sentir a mudança cada vez que você fizer o treino novamente. O quarto movimento é o crab, ou caranguejo, onde a gente tem que movimentar com a mão assim para trás. É uma quadrupedia, porém ao contrário do gato, onde a gente está virado barriga para baixo, a gente está com a barriga para cima, e ele força nossas articulações numa posição diferente. Já percebeu que é difícil a gente conseguir levantar o braço assim para trás, fazendo essa flexão do ombro, que é levantar o braço aqui nessa posição? Porque a gente às vezes não trabalha também essa movimentação com o braço para trás e a gente vai perdendo essa amplitude. E aí atrapalha em coisas de levantar o braço atrás, coisas do dia a dia simples, por exemplo, lavar as costas. Então você apoiar o braço aqui assim e você forçar para levantar o seu corpo e entrar nessa posição como se fosse uma mesa, só de fazer isso já ajuda bem você fortalecer essa articulação e também ganhar essa mobilidade. Além disso, nosso punho fica aqui assim no chão numa posição que também força a poder ganhar essa amplitude. Então a gente está ganhando uma mobilidade bem completa para o braço aqui assim, e numa posição diferente, tanto do pendurar quanto da quadrupedia. Então o ombro está numa posição diferente. Além do ombro, agora a gente está trabalhando uma outra musculatura para estabilizar para a nossa perna e para o joelho. Então quando eu estou aqui nessa posição e estou levantando o meu quadril, eu estou forçando o meu glúteo, jogando a musculatura assim para dentro, forçando ele e estabilizando com o meu posterior, que eu vou utilizar para poder movimentar minha perna para frente e para trás. Então eu posso movimentar assim para trás, onde eu estou empurrando mais com o meu quadríceps, ou eu posso vir puxando com o meu pé, vindo para frente, e aí eu vou trabalhando mais a musculatura do meu posterior. Então esse tipo de exercício ele vai ajudar a fortalecer e ganhar a mobilidade das articulações, tanto do ombro, tanto do quadril aqui assim, mas o principal é porque agora ele está equilibrando com os outros exercícios numa posição que a gente também fica muito pouco tempo nela, e fazendo essa força ao contrário. Isso coloca a nossa postura e as musculaturas de estabilização no centro do nosso corpo para trabalhar, e isso ajuda você a fortalecer para ter um controle mais completo da sua postura e do seu corpo. Esse movimento do crab ajuda a complementar os outros movimentos que eu falei, e a forma de treinar ele pode ser parecida com a quadrupedia do gato que eu mostrei anterior. Pode ser fazer por distância, pode ser ficando mais tempo na posição, ou a gente pode fazer ele com variações que pode dificultar. Existem outros níveis de poder fazer ele, mas só de fazer ele na forma básica já é excelente para fortalecer nossas articulações. Se você fizer esses 4 movimentos que eu ensinei aqui durante 10 minutos por uns 30 dias, você já vai sentir uma mudança significativa no seu corpo,
Tanto na sua capacidade de movimentar, você vai perceber que você tem mais confiança e mais facilidade para entrar nessas amplitudes, como também vai facilitar para que você sinta menos dores, porque você consegue chegar nessas amplitudes e isso ajuda o seu corpo a se mover melhor no dia a dia, o que ajuda você a sentir cada vez menos dores, porque você está fortalecendo seus músculos e articulações que estabilizam essas regiões. E se você gostou desse vídeo, com certeza você vai gostar do meu último vídeo, onde eu mostro várias categorias de movimentos que são movimentos naturais que utilizamos dentro do parkour e que ao você treinar esses movimentos, você cria um corpo muito mais capaz de se mover, jovem e saudável e capaz de se desafiar de formas diferentes. É isso aí e eu te vejo no próximo vídeo.